a minha rocha, a minha segurança. Sobre todos és Senhor, aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, Senhor, aleluia. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia. Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
bom estarmos aqui na presença do Senhor. E como essa canção que está tocando ao fundo, que nós temos de melhor é estar perto do Senhor, estar junto de Deus. Isso é a melhor companhia que nós podemos ter. E Ele não julga, né, o coração da gente pelo que nós somos, né? Nesse próprio cântico não está falando justamente da tribulação, da dificuldade que muitas vezes as pessoas têm. Mas estar perto de Deus sempre é a melhor opção. Então, nos momentos de dificuldade, mesmo que você se sentir só, busque sempre estar perto de Deus, tá? E nós vamos ler, eu vou pedir à igreja que se coloque de pé nesse momento. E o cântico e o salmista no Salmo 86, ele fala assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare a tuas obras. Então, o salmista ele vem falar justamente dos momentos que a gente passa cotidianamente. Em muitos momentos a gente está angustiado, a gente está triste, e não tem opção melhor do que quando você está angustiado, você está triste, ou quando está alegre também, mas principalmente quando você está em dificuldade, é a Deus que a gente tem que recorrer. Na dificuldade, vamos clamar a Deus, não é clamar ao ser humano, não é clamar nossas próprias maneiras, né, de se buscar a saída, mas estar junto do Senhor, junto de Deus. Nós vamos estar louvando. E eu não costumo falar, assim, ultimamente eu tenho falado muito no louvor, mas eu quero colocar uma coisa para você. Esse primeiro cântico que nós vamos cantar é o hino 19, e ele é um cântico de adoração, mas ele fala que: vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Então, repetindo o que eu já falei várias vezes, não é João Marcos, não é Esther, não é a Iris, não é nenhum dos instrumentistas que vai fazer com que você cante louvores que alcancem os céus. A adoração não pode ser terceirizada, né? Senão tinha gente que ia pagar para alguém estar adorando a Deus no lugar dele. Mas não, a adoração é uma coisa do seu coração. Então, se você veio hoje aqui nessa noite para adorar, para buscar a presença de Deus, para buscar a direção do Espírito Santo para a sua vida, então que você cante esse hino e no coro fale: vinde, ó remidos. E esse remido sou eu, filho de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença. Ó Deus, e sabemos que estamos aqui não por méritos, mas pelo sangue de Jesus, ó Deus, que nos purificou de todo pecado e que nos dá a condição de estarmos aqui. Aceita, ó Deus, a nossa adoração, aceita, ó Pai, os nossos louvores, e que cada um esteja aqui te adorando, ó Pai, em espírito e em verdade. Esteja adorando de coração, esteja adorando para impressionar a mim, nem impressionar a outra, mas que eles estejam adorando com sinceridade e com verdade no coração. Nos abençoe e receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Esse próximo cântico que nós vamos cantar agora, ele fala um termo que eu não gosto muito, quando a gente coloca assim diante de Deus a adoração, né? É um termo um pouco novo hoje em dia, né? E nessa música ele usa um termo, estou apaixonado cada vez mais por ti. Isso, quando a gente joga para uma paixão romântica, é uma coisa que tem um ditado aí que diz: paixão é coisa que dá e passa, né? Mas também significa que estou empolgado, estou querendo servir a Deus, querendo buscar a Deus. E eu acho que Deus é infinito. Quanto mais você busca, mais você precisa buscar. Então, tanto o velhinho de 80 anos como a criança, ele vai adorar a Deus desde pequeno e vai chegar a 80 anos e ainda não vai ser suficiente. Porque Deus é infinito, o amor dele é infinito, e que ele dê a cada um de nós, né? Eu quero que você cante essa canção no espírito de adoração. É claro que não dá para você fechar os olhos por causa enxergar a letra, mas que seja uma oração hoje, pedindo a Deus para que te leve além, que há níveis de criar uma intimidade com Ele, e que Deus possa trazer essa intimidade ao seu coração.
igreja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Deus leve a cada um de nós além. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Quero que a gente cante de novo esse refrão. Eu quero ouvir a voz da igreja louvando a Deus. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Vamos colocar de pé. E o dom maior que Deus nos dá e que Ele tem por nós é o amor dele que nunca falha. Então esse é o momento, né? Você já falou a Deus através dessa oração cantada, pedindo a Ele para que te leve além. E agora é o momento de você se alegrar na presença dele. Por quê? Porque o amor dele não falha, né? Pode pecar, pode ter qualquer problema, que o amor dele não falha nunca. Amém? Então aproveite para fazer um sinalzinho de longe aí para o seu irmão também. Momento de comunhão diante de Deus, tá? E diante do seu irmão. A gente não pode abraçar, mas a gente pode dar um alô aí. Então se alegre na presença do Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
tempestade, Ele está junto com a gente. Se o vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tudo coopera para o nosso bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vamos cantar bem forte, tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor para encerrar. Teu amor não falha. Esse cântico fala que o amor não falha, que Deus está sempre nos amparando e que mesmo que a gente esteja vivendo uma situação momentânea, Ele está ali. E o que dá certeza a gente não é a sensação que a gente tem. Muitas vezes a gente está triste, está deprimido, mas o que faz nos dar essa certeza é a palavra dEle, através da palavra. O amor de Deus nunca falha. Nada pode nos separar do amor de Deus. Fale isso toda manhã. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada mesmo, é nada. Isso é literal, é nada. E nós vamos cantar um cântico que eu costumo dizer o seguinte: a gente vem na igreja para adorar, a gente vem, escuta a palavra de Deus, e muitas vezes a gente não está disposto a ir, a testemunhar, a trabalhar na obra de Deus. A gente quer, como eu falei antes, se dependesse de algumas pessoas, ela terceirizava a adoração para quem adorar ela, e a adoração é a responsabilidade de cada um, né? E você não precisa exatamente ser um missionário, ser um pastor, ser um dirigente de congregação, mas você pode viver esse evangelho na sua vida e ser um testemunho onde quer que você esteja. Então, no final do louvor eu sempre coloco isso: a gente está aqui para adorar, mas que Deus provoque mudança de vida na gente, que isso aqui faça a diferença no nosso cotidiano, na nossa vida diária. E a gente tem que pedir a Deus isso, né? Nós estamos vivendo um momento de retomada da vida normal, e eu me preocupo, porque muita gente começou a, né, as pessoas ficam em casa, a comunhão está ficando de lado. Isso não vai mudar. A comunhão é uma coisa só, não vai ser uma conversa de WhatsApp, né, que vai mudar isso. A gente tem que ter contato com o nosso irmão, a gente tem que saber os anseios dele, as angústias, a tristeza, e procurar compartilhar isso. E compartilhar as bênçãos também. A gente muitas vezes tem vergonha de dizer, né? Hoje na classe lá teve 2 pessoas agradecendo uma bênção que recebeu, né? E a gente também intercedendo por outras.
E isso é que é importante, que a gente compartilhe, que a gente tenha as coisas em comum. Não é só ser em comum, é a nossa vida em comum. Não questão de fofoca, mas questão de ajudar, né? Então, se você pode ajudar alguém, se você pode viver esse evangelho e essa adoração no seu cotidiano, né? A música falou que de manhã, né? Está adorando a Deus de manhã, né? Mas o que acontece? De manhã é o começo, meu irmão. Você tem que ser de manhã até você deitar, né? E essa música ela fala: sobre toda a terra tu és o rei, reina em mim. Então Deus tem que reinar em nossos corações, amém? Então você também tem a oportunidade agora de vir aqui na frente, trazer a sua oferta e colocar aqui diante do altar, tá bom? Vamos cantar então, reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, a igreja pode assentar. A palavra está com o irmão Flávio. Boa noite, irmãos.
pela graça de Deus, nós podemos estar aqui retornando à casa de Deus, para quem pôde ter a oportunidade de estar aqui na escola dominical. E para nós realmente é um momento especial quando nós estamos aqui para adorar e louvar o nosso Deus. Está conosco aqui o reverendo Roberto Emerick, né, pastor da Igreja Presbiteriana do Catassone, da Torre, presidente do nosso presbitério, e pela graça de Deus, se Deus assim aprouver, estará pastoreando a nossa igreja, né, no próximo ano, a partir de janeiro de 2022. Né, que Deus possa assim estar abençoando a vida do reverendo Roberto, a vida da Igreja Presbiteriana de Olaria, a vida do reverendo Cláudio, da sua família, que hoje está lá pregando na Igreja de Bela Vista, que também, se Deus aprouver, ele estará também lá pastoreando a Igreja Presbiteriana de Bela Vista a partir de 2022. Né, que esse possa ser o motivo das nossas orações. Deus, a gente sabe que Deus conduz a nossa caminhada, né, e nós precisamos saber que o que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso, né? Pode ter certeza disso. Vamos estar fechando os nossos olhos, orando ao nosso Deus nesse instante. Pai querido, graças te rendemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa para Te louvar, para Te adorar, para colocar diante de Ti as nossas petições, para colocar diante de Ti os nossos agradecimentos, para consagrar a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque se hoje nós temos esse rendimento necessário para a nossa família, nós cremos que vem das Tuas mãos. Por isso nós aqui consagramos os nossos bens, consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas principalmente nós consagramos as nossas vidas, os nossos corações a Ti, para estar realizando a Tua obra. Essa é a nossa vontade e te pedimos, Senhor, perdão, porque muitas vezes nós falhamos para contigo, muitas vezes nós somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, mas pelo Teu grandioso amor, pela misericórdia, Senhor, do Senhor sobre nossas vidas, é que nós podemos saber que o Senhor está sempre com Suas mãos estendidas para nos levantar, para nos fazer caminhar de novo, para trilhar a nossa caminhada, que não é nossa, mas é orientada por Ti e pelo Teu Santo Espírito. Nesse instante nós colocamos a vida, Senhor, do pastor Roberto em Suas mãos, da sua esposa, que não pôde estar conosco, né, que o Senhor possa assim estar abençoando esse casal, o Senhor possa estar ministrando em sua vida cada dia, para que ele possa servir, Senhor, de instrumento em suas mãos, para estar realizando a Tua obra, seja para onde o Senhor o enviar. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Olaria. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui estão presentes. Obrigado pelos irmãos, pelas pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais. Que o Senhor possa estar agindo na vida dessas pessoas, da mesma maneira como o Senhor tem agido em nossas vidas aqui presencialmente essa noite. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz de Cristo Jesus, amém, igreja? É uma alegria poder retornar a esta casa, a este templo. É uma alegria poder falar ao coração dos irmãos aquilo que Deus tem colocado em meu coração também. É uma alegria e um desafio a perspectiva de pastorear a Igreja Presbiteriana de Olaria. Confesso aos irmãos que foi uma surpresa o convite para pastorear no ano 2022 a igreja. Mas, depois de consultar o trono da graça de Deus e de orarmos, eu e a esposa resolvemos abraçar esse desafio. Confesso aos irmãos que com temor e tremor, não foi fácil. Pela história da igreja, né, e também o que Deus tem feito na nossa vida, né, em tão curto ministério, né, a gente foi ordenado ao ministério em 2013, janeiro de 2013, né, então ainda estamos aí no 8º para o 9º ano, né, e cremos que Deus é aquele que conduz a história da nossa vida.
Nesta igreja eu tive pastores que aqui pastorearam, que foram professores meus no seminário. Então, é um desafio. Mas eu creio na misericórdia, creio no poder de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja. E eu sei que Ele há de fazer valer o chamado que Ele tem para nós e os desafios diante da igreja do Senhor. Além do desafio de presidir o presbitério Sul de Nova Friburgo, né? Igrejas que precisam de serem revitalizadas, igrejas que precisam de crescimento autêntico. Estamos vivendo dias difíceis, né? No meio desta pandemia, tantas perdas. É preciso que Deus nos dê visões, projetos, estratégias, para que o trabalho do Senhor progrida através das nossas mãos, através da obra que Ele tem confiado a cada um de nós. E é nessa perspectiva que eu quero convidá-los a refletir sobre uma igreja que nós poderíamos chamar de uma igreja modelo para nosso referencial, a igreja de Filipos. Paulo escreve na sua carta à igreja de Filipos algo que nós queremos refletir nesta noite, no capítulo 1 da carta aos Filipenses. Abra sua Bíblia, por favor. Lerei no capítulo 1, dos versos 3 até o verso 11. A palavra de Deus diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Se eu fosse pastor lá no primeiro século, e fosse me dada a oportunidade de escolher uma das igrejas, as igrejas plantadas, tanto por Paulo e sua equipe missionária, como as igrejas de Jerusalém, com certeza eu iria voltar os meus olhos para a igreja de Filipos. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele apresenta uma espécie de um diário das suas próprias experiências com Deus e com aqueles irmãos. Ele rasga o seu coração em gratidão, em elogio, em alegria por aquela igreja. Aquela igreja era uma espécie de cooperadora no ministério do apóstolo Paulo. Ele coloca isso aqui, né? Dou graças ao meu Deus pela vossa cooperação no Evangelho. As Olimpíadas que terminaram agora há pouco tempo, trouxeram algumas coisas interessantes que eu quero usar como introdução na nossa reflexão. Por exemplo, o atleta que conquistou a medalha de ouro, Isaquias Queiroz.
Ele foi treinado durante um bom tempo. O treinador dele chamava-se Jesus Morlan, Jesus Morlan. E o seu treinador faleceu em 2018. Não viu o seu atleta conquistar o ouro, apesar de ver e ter perspectivas vitoriosas com aquele atleta. Mas o Isaquias, o atleta do remo que conquistou medalha de ouro lá em Tóquio, ele homenageou o seu treinador, mesmo que ele não visse o pódio, no lugar máximo do pódio, ele não visse o seu atleta, mas ele foi lembrado com honras pelo atleta. Este quadro nos faz refletir sobre a história da igreja, a igreja de Cristo Jesus. Muitas vezes a gente também planta e outro colhe. O apóstolo Paulo foi uma espécie de treinador, e quando ele escreve esta carta à igreja lá em Filipos, ele está preso, e a sua perspectiva era de possivelmente ser sacrificado lá pelo Império Romano. E ele chega a dizer: olha, se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas eu quero estar com vocês, eu quero continuar a obra que Deus me confiou diante de vocês, eu quero compartilhar das bênçãos de Deus para com vocês. Mas ele tinha no coração esta possibilidade, ele tinha certeza de que a morte era uma realidade. Ele diz, logo aqui na sequência desses escritos, ainda no primeiro capítulo, no verso 21, ele diz: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu for levado ao martírio, se Roma decretar a morte para mim, eu estarei com Cristo, que para mim é infinitamente melhor. Mas eu pretendo estar convosco e continuar compartilhando do Evangelho de Cristo Jesus, levando avante, consumando a obra que Ele confiou a mim. Eu quero refletir, queridos, sobre os planos de Deus que são perfeitos para nós. Quero trazer algumas lições com base nesses escritos, com base na história do apóstolo Paulo. E eu quero focar os meus olhos junto contigo no verso 6 deste texto que nós lemos. Verso 6 que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Eu creio que este verso é central na ideia, na proposta, naquilo que Paulo tinha no coração e daquilo que nós precisamos para entender que os planos de Deus são perfeitos. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós, por vezes, nos abatemos com as situações adversas. Eu fui a Magé, onde eu tenho uma casa, né? Meus filhos moram em Magé. Eu tenho um casal de filhos, tenho 4 netos. Graças a Deus, meus filhos e meus netos, minha família serve ao Senhor Jesus. E eu fui na perspectiva de dar uma mãozinha lá na obra de reforma que eu estou fazendo, comprar algumas coisas, agilizar algumas coisas. E quando chegamos lá, uma querida irmã, esposa de um presbítero, amigo nosso, que foi plantador da igreja lá no bairro onde eu tenho residência, a igreja em Nova Marília, um presbítero amigo nosso perdeu sua esposa, já estava internada, já estava alguns dias, alguns meses em tratamento de um câncer, num estado muito agressivo, um câncer muito agressivo, e ela veio a óbito na sexta-feira. E foi lutas para ir ao encontro da família, socorrer, confortar, dar um ombro amigo, e no outro dia ainda participar do culto, 2 cultos que foram feitos. O pastor da igreja, ele foi pela manhã e fez um culto, e falou:
Roberto, você faz o culto fúnebre mais tarde, mas eu preciso dar uma palavra para a igreja. Ele tinha um casamento da filha lá em Teresópolis à tarde. Que difícil, né? Que dilema, né? Sepultar uma ovelha pela manhã, ou pelo menos participar do momento fúnebre pela manhã, e à tarde celebrar o casamento da filha. Um extremo de dor e um extremo de alegria na vida de um ministro, e na vida de muitos não é diferente. O que isso tem a ver com a nossa caminhada dentro do texto é para entendermos que aquele que começou boa obra em nós, Ele é fiel. Ainda que passamos por lutas, ainda que tenhamos adversidades, ainda que as perspectivas sejam trágicas, mas nós não podemos nos guiar por vistas e por circunstâncias. Precisamos ser guiados por fé. Fé naquele que promete e não falha. Não fé em instituição, não fé em religião, não fé em homens, não fé nos políticos, mas fé naquele que promete e não falha. É possível que alguém já tenha se dirigido a você dizendo essas palavras: tenha firmeza, aquele que começou boa obra em ti vai completá-la. E às vezes usam-se alguns textos até com perspectivas fora do contexto. O que Paulo está dizendo aqui: olha, eu tenho certeza no meu coração que aquilo que foi plantado no coração de vocês vai produzir frutos. Eu estou aqui sob algemas, eu estou aqui preso em Roma, não sei o que vai ser da minha vida, mas eu sei que aquele que prometeu é fiel. Ele vai levar a cabo. Os seus planos são perfeitos. Eu quero tirar algumas lições com base nessas afirmações da palavra de Deus. A primeira delas é o que Paulo diz: eu estou plenamente certo. Eu estou convicto. Há uma convicção no coração do apóstolo Paulo. A sua convicção tem uma base. Qual é a base? Aquele que começou a boa obra. Paulo um dia teve uma experiência também, quando ele foi chamado pelo próprio Cristo, ainda na estrada de Damasco. Lucas faz o registro no capítulo 9 deste quadro. Ele tinha conseguido autorização do sumo sacerdote de Jerusalém para aprisionar quem ele encontrasse nas suas andanças, e ele foi rumo a Damasco para levar cativo aqueles do caminho que por acaso encontrasse. Que ele é abordado pelo próprio Senhor Jesus, que diz: Paulo, por que me persegues? Paulo foi impactado, esta plena convicção foi formando nele raiz profunda. Ele agora está no contexto mais avante entre a primeira e a segunda viagem missionária. Ele está num dilema com a igreja lá em Antioquia. Havia um problema para ser resolvido. E depois do problema resolvido, quanto à circuncisão que os judeus achavam que deveriam impor aos gentios. E depois dessa situação resolvida, agora ele dá início a uma nova viagem missionária. A sua segunda viagem missionária. E ele planeja evangelizar toda a região da Ásia. Ele começa, e por 2 vezes ele é também abordado pelo Espírito de Deus. E diz: não, Paulo, você não vai evangelizar a Ásia. Por 2 vezes isso acontece. E ele vai para a região de Troade, uma região portuária. E lá em Troade,
ele, em sonhos, ele vê um varão que diz: passa a Macedônia, Paulo, e ajuda-nos, socorre-nos. Ele entende que aquilo é a voz de Deus, ele vai para a Macedônia. E ele, depois de passar por algumas cidades, ele chega em Filipos. E ele entende que ali é o lugar onde ele precisa plantar uma igreja. Mas ele não encontra nenhum varão macedônio. Ele encontra, pelo contrário, ele encontra prisão, ele encontra açoites, ele encontra injustiça. Ele encontra duas mulheres. A primeira era uma vendedora de púrpura, que estava num lugar de oração. Ela se rende ao Senhor, ela ouve do Senhor. O Senhor abre o coração dela. E ela se rende às palavras do Senhor Jesus proferidas por Paulo. Depois, uma jovem que é escrava duplamente. Ela é escrava porque havia senhores que a manipulavam, ela tinha poderes espirituais de adivinhação, e através desses poderes espirituais, ela dava lucro aos seus senhores. Mas esses poderes espirituais eram poderes do mal, das trevas. O inimigo, ele é poderoso, ele é asqueroso, ele faz isso e escraviza muitas vidas. Aquela jovem se rende e é liberta duplamente. Ela é liberta da escravidão dos homens e é liberta também da escravidão de Satanás. Mas Paulo, ele paga caro junto com Silas por este feito. Eles vão presos. Depois de levarem várias chibatadas, várias chicotadas, eles vão presos. E lá na cadeia eles começam a louvar a Deus. E Deus os liberta. E também o carcereiro é liberto e alcançado por Cristo Jesus. Veja como a plena convicção de Paulo é muito importante. Ele queria evangelizar na Ásia e o Espírito o impediu por 2 vezes. E agora ele vai para a região da Macedônia, não encontra nenhum varão macedônio, encontra oposição, encontra dificuldades, encontra prisão, encontra perseguição. Mas ele está convicto. Ele sabe quem o comissionou. Isso traz para nós lições, queridos. Isso traz para nós lições que o chamado de Deus na nossa vida é para enfrentar desafios, lutas, oposições. Se tiver tudo bem, se tiver todos aplaudindo, se tiver todos favoráveis, alguma coisa está errada. O Evangelho, ele anda sempre na contramão da cultura do mundo. O Evangelho, ele vai ser sempre perseguido. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai sofrer perseguição. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo sofrem perseguição. O próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurado quando vos perseguirem. O Evangelho de Cristo Jesus é perseguido. Saulo, no caminho de Damasco, quando Cristo abordou, não disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja que eu plantei? Não, Jesus disse: Saulo, porque você me persegue. A igreja é de Cristo Jesus. Todos aqueles que perseguem, todos aqueles que se opõem à obra do Evangelho, na realidade eles se opõem ao próprio Senhor Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que vale a pena sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Vale a pena. Paulo mostra isso nesta carta mesmo. Em outra parte ele fala sobre esta realidade de sofrer, se preciso for, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu quero destacar também sobre a boa obra. Além de estarmos convictos,
pois os planos de Deus são perfeitos, Ele nos chama para estarmos convictos. Mas nós precisamos também entender qual é a boa obra que Deus começou na minha vida. O Evangelho é a boa obra que o Espírito de Deus plantou em nosso coração. É o Evangelho que é o centro da mensagem do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. É pelo Evangelho que o apóstolo Paulo se regozija e se alegra com aqueles irmãos. É pelo Evangelho que Paulo diz: vocês são cooperadores, não meus, mas do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo diz no verso de número 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Verso 27, ele diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Será que nós entendemos qual é a obra do Evangelho de Cristo Jesus na nossa vida? Às vezes a gente se envolve tanto com a igreja, com as dinâmicas da igreja, a instituição igreja. A gente se apega muito à instituição, a gente se apega às pessoas, a gente tem um relacionamento, a gente tem família que foi criada naquela igreja, naquele grupo, naquele convívio. Isto forma um laço muito forte, é muito importante, mas nós não podemos perder de vista que é o Evangelho de Cristo Jesus. Assuma o maior prêmio para nós é sofrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus. É levar o Evangelho de Cristo Jesus às últimas consequências, seja onde for, seja em que situações forem. O Evangelho de Cristo Jesus precisa ser aquilo que respiramos. O Evangelho de Cristo Jesus mostra que Cristo morreu para pagar pelos meus pecados. A boa obra que Paulo está falando aqui, que Deus começou na vida deles, na vida da igreja de Filipos, é essa boa obra do entendimento, da compreensão. E Paulo vai falar sobre isso. Mais à frente ele diz, no verso 9, também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. De quê? Do Evangelho. É o Evangelho, é a importância de entendermos por quem Cristo morreu. Por quem Cristo pagou o preço. Foi por mim. Eu não era digno, eu não sou digno. Nós não somos dignos. Mas o Evangelho faz isto por mim. Faz isso por você. É o Evangelho que é a obra que está sendo aperfeiçoada em nós. O Evangelho ele tem duas dinâmicas da gente vê-lo. Uma é a obra perfeita, feita na cruz, é o que foi feito, é o que foi pago. Outra é a obra feita em nós, que é aperfeiçoada a cada dia. Paulo fala isso no capítulo 2, no verso 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolveu o Evangelho, desenvolveu em uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus. A parte que foi feita na cruz está acabada, é plena, eficaz.
Nós não podemos acrescentar nem tirar nada do que Cristo fez. Ele pagou o preço, está pago. Mas cabe a nós, como igreja agora, desenvolver a salvação, desenvolver o Evangelho dentro de nós, com uma vida digna, com uma vida aos pés do Senhor, com uma vida de oração, uma vida disposta a pagar o preço, uma vida de renúncia aos prazeres, às ilusões, aos atrativos deste mundo tenebroso. Nunca vivemos dias tão difíceis, tão difíceis. Igrejas, quando se aglomeram muitas pessoas, são igrejas que apelam para atrativos outros, que não a pura essência do Evangelho, em sua maioria, salvo algumas exceções. Atrativos de marketing, atrativo de líderes que são verdadeiros gurus, atrativos de promessas, de cura, de bênçãos, de prosperidade, e a mensagem que aponta para o pecado, para a ira de Deus que se revela do céu contra toda a perversão e a rebeldia do homem. Esta mensagem não é tão falada, mas ela é essencial para entendermos o valor do Evangelho. Se não entendermos o quanto somos indignos, jamais entenderemos quanto a graça de Deus é importante, e ela se revela no Evangelho, ela se revela na cruz, ela se revela lá naquele madeiro que é desprezível para muitos, que é vergonha, que é escândalo, mas para nós é honra, é glória, porque ali o nosso Cristo pagou pelos nossos pecados. É esta a boa obra que Deus começou em nós, e nós precisamos levá-la avante. E a terceira parte é exatamente o terceiro aspecto que nós queremos refletir sobre a perfeição dos planos de Deus. Além desta plena convicção que requer de nós obediência incondicional, determinação em cumprir o chamado que Deus tem para nós, além de entendermos a boa obra que é o Evangelho, nós precisamos entender que há uma consumação, há uma glorificação nos aguardando, o dia de Cristo. Este dia de Cristo que Paulo cita no final deste verso 6, esta obra que será completada em nós até o dia de Cristo, revela o esplendoroso dia em que Cristo descerá sobre as nuvens, triunfante, para recolher de todos os cantos da terra os seus remidos e vivermos eternamente com Ele. Este dia de Cristo é uma tônica na mensagem de Paulo à igreja de Filipos. Ele faz menção deste dia de Cristo por 5 vezes, nestes 4 capítulos desta carta. Há uma mente focada, há uma vida determinada, há uma dependência e uma esperança certa de que Cristo, aquele que começou a boa obra, vai voltar. E os sofrimentos do tempo presente, as lágrimas, as dores, as incertezas, as aflições, as angústias vão encerrar. O Apocalipse faz menção no capítulo 21 da Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, ataviada, preparada, adornada como noiva ao encontro do seu esposo, Cordeiro de Deus. É a igreja que vai se juntar com todos os que vão ressurgir, é a igreja, aqueles que estão
remidos já lá no trono da graça de Deus. Na visão do Apocalipse, João vê as almas daqueles que foram mortos e estão debaixo do altar. São esses que vão descer com Cristo, ataviadas, é a Nova Jerusalém. E agora vai juntar com aqueles que forem transformados para viverem eternamente no lugar onde não haverá pranto, o lugar onde não haverá mais dor. Todo sofrimento terá seu fim. Não haverá nem lembranças das coisas passadas. Que maravilha, queridos, que maravilhas. Temos vivido dias de refletirmos muito sobre isto. Na semana passada eu tive duas oportunidades fúnebres. Duas oportunidades de falar para pessoas que estavam perdendo seus entes queridos. E como é profundo, como é oportuno e como é rico a gente ter esta convicção de que a morte não é o fim. Há um dia de Cristo nos esperando. Há um dia glorioso em que todas as lágrimas cessarão. E viveremos em festa as bodas do Cordeiro. Nós não mais comeremos das iguarias deste mundo, mas nós comeremos do banquete que o Pai preparou para nós. Este é o dia de Cristo. Precisamos estar com os nossos olhos brilhando, focados neste dia de Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem escrito alguma coisa, tem pregado também sobre os entretenimentos como uma das piores armas que o inimigo tem usado contra a igreja nos últimos dias. E eu concordo plenamente. Eu concordo porque muitas vezes eu mesmo sou levado a me desviar. Os entretenimentos tomam conta do meu coração muitas vezes. E é preciso, queridos, uma luta muito grande para focarmos naquilo que é essencial, naquilo que Deus tem para nós, do seu manjar. O dia de Cristo precisa ser algo que a igreja tem que almejar. A igreja precisa olhar mais para o dia de Cristo. Precisamos focar a volta de Cristo. Há um hino dos nossos hinários que tem como tema segurança do crente. Eu gosto muito deste hino. Oh, com preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre tu és agora, nunca, sim, nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Jesus diz essas palavras, né? Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Estamos seguros como dádivas do Pai ao Filho, pertencemos ao Filho, estamos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia glorioso de Cristo. Talvez você esteja vivendo, queridos irmãos, alguém de vocês esteja vivendo lutas, dissabores, desilusões, crises na família, crises de alguma forma. Mas entenda, querido, que Deus
te elegeu, Deus te escolheu e Ele te segura com sua forte mão. Ainda que você vacile, ainda que você escorregue, ainda que você tropece, mas confie nas promessas de Deus. Você está seguro nas mãos do Pai. E Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Assim como Paulo, ele tinha no seu coração uma plena convicção, ele diz: porque estou certo de que isto mesmo, as algemas, as dificuldades que ele passou, e ele diz: isto mesmo pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também será agora Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Cristo quer ser engrandecido na tua vida, na minha vida, querido. Esta é boa obra do Evangelho. Esta é boa obra que está sendo trabalhada em nós. Deus quer ser engrandecido na minha e na tua vida. Deus quer ser glorificado através das nossas atitudes, através dos nossos relacionamentos familiares, sociais ou eclesiásticos dentro da igreja. Deus quer ser glorificado em nosso viver. Possamos produzir frutos, possamos viver, como Paulo diz, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus, para a glória e louvor de Deus. Saiba que os planos de Deus são perfeitos. Há um pódio com medalha de ouro nos esperando. Primeiro lugar, há um pódio nos esperando. Nós somos atletas comissionados a vencer. Nós não vamos ficar para trás. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ele é fiel, Ele prometeu, Ele nos chama, e é Ele quem nos capacita a sermos coroados no dia de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos compartilhando da Tua Palavra. Após momentos de louvores e adoração, Pai, refletir sobre a perfeição dos Teus planos e os Teus projetos, ó Deus, que são inabaláveis e perfeitos. Ó Deus, nos ajude a vivermos convictos do chamado que o Senhor tem para nós, possamos viver plenos do Evangelho, desta boa obra que o Senhor começou em nós, e possamos viver focados no dia de Cristo Jesus, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de fé em nosso coração. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecidos dizemos amém. Vamos louvar com mais um cântico. Nosso irmão Marcos está conduzindo. Mais de Cristo eu quero ter, não é? Passar a palavra para o Marcos, não é melhor ele passar o hino. Eu separei um cântico para a gente cantar no final da mensagem, que é uma maneira também que a gente tem de gravar, né? E levar também, além da mensagem maravilhosa que Deus colocou, uma
maneira de você refletir, né? Eu toquei no prelúdio essa canção, que é o mais perto quero estar. Então que o Senhor esteja trazendo esse sentido para você durante essa semana, né? E quebrando um pouquinho, a gente tem uma coisa interessante, né? Eu vou ter aqui um irmão 2 vezes, né? Que o pastor Emerick, ele é irmão em Cristo e irmão de arma, que ele é fuzileiro naval igual a mim, né? Nunca tive a oportunidade de servir com ele, mas somos irmãos de arma também, né? Então se coloque de pé e faça essa oração no seu coração. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus. Eu gostei muito daquele coral, cada um fazendo uma voz. Vamos cantar a última fazendo uma voz, pedir instrumental que toque baixinho. Eu gostei muito desse vocal aí. Vamos fazer um coral grande aí. Quem souber uma voz aí pode cantar. Tem mais uma estrofe, nós vamos cantar do mesmo jeito com o instrumental junto. E quando A morte enfim me fez chamar, os céus como o Senhor irei morar.
Agora, igreja, povo de Deus, povo remido no sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu lindo rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê paz. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor de nosso Deus, o Pai de misericórdias, e a comunhão, a doce e insondável comunhão do Espírito, seja convosco, querido irmão e querida irmã, que convosco permaneça até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus.